Boa noite a todos. Então agora a gente vai continuar o assunto que é de geometria analítica, só que a gente trabalhou até agora com pontos. Então agora a gente vai trabalhar com retas. Então eu mandei para vocês um conteúdo para vocês copiarem no caderno e que vocês dessem uma olhada ali. Então o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar é como é que a gente encontra uma equação de uma reta dados dois pontos. Existem duas maneiras de a gente poder achar uma equação de uma reta. Através de dois pontos, que a gente vai ver agora, e depois a gente vai ver quando eu tenho um ponto e o seu coeficiente angular. Beleza? Bom, então é o seguinte, então vamos começar a fazer. Eu vou trabalhar com aquele exemplo que eu pedi para vocês copiarem no caderno. Então a gente vai encontrar primeiramente a equação da reta. Então a gente vai achar a equação da reta. Bom, primeiramente, a equação da reta que vocês têm lá é essa fórmula aqui seguinte. AX com mais BY com mais C é igual a zero. Então isso aqui é como se fosse a fórmula geral da equação da reta. É o que a gente vai encontrar. Sendo que esse A que tem na frente do X, o B e o C são números. E o X e o Y pode ou não ter na equação. Depende o exercício, tá? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar, que eu passei para vocês, é quando eu tenho dois pontos, como é que eu encontro a equação da reta. Então, a gente vai usar, eu vou chamar como exemplo, o que está lá no caderno de vocês. Eu dei para vocês que eu tenho um ponto A, 1 e 1, e o ponto B, 4 e 6. Isso aqui está lá no caderno de vocês. Bom, antes de fazer a equação, para nós situarmos, eu vou fazer um ponto qualquer aqui, um gráfico. Aqui é X e aqui é Y. Então, o ponto A é 1 e 1. Então, eu tenho o ponto A aqui. Esse aqui é o meu ponto A. O meu ponto B é 4 para X e 6 para Y. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o 6. Eu vou pegar esse ponto e vou unir com esse, é o meu P. Então, essa equação que eu vou encontrar, nada mais é do que a equação dessa reta que eu tenho aqui, ó. A reta que o problema está pedindo, que é para encontrar a equação, toda reta tem uma equação. Então, a gente vai encontrar, eu vou chamar essa reta aqui que o problema está dizendo lá, de reta R. Nós vamos encontrar a equação dessa reta aqui, que é com esses dois pontos aqui. Beleza? Então, como que eu faço o seguinte? Existem duas formas de eu encontrar a reta, como eu já falei para vocês. Primeiramente, é quando eu tenho dois pontos, é o que a gente vai ver agora, e quando eu tenho apenas um ponto e seu coeficiente angular, que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui a gente vai ter que encontrar essa equação da reta que eu tenho aqui, ó, com esses dois pontos que eu tenho. Então, como que eu faço isso aqui? Através do determinante. O exercício que vocês me entregaram, eu dava 3 pontos para vocês e vocês faziam o determinante. Se desse igual a zero, seria alinhado, seria uma reta. Se não fosse alinhado, não seria. Então, nós vamos fazer o mesmo princípio. Só que aqui eu só tenho 2 pontos. Então vocês vão fazer o quê? Lá no exemplo do caderno de vocês, o X e o Y ficou embaixo. Não vai mudar. Mas eu gosto de colocar em cima. Então, eu tenho o X, o Y e 1. Lá está embaixo, mas vocês podem colocar em cima. Quem quiser fazer embaixo, não vai alterar o exercício. Então, o meu ponto A tem 1 para X, 1 para Y e 1. O meu ponto B tem 4 para X, 6 para Y e 1. Ó, eu estou usando
A mesma coisa que a gente usou lá. Eu vou copiar a primeira coluna, só que lá a gente só tinha números. Aqui eu vou trabalhar com letras e números, porque para mim encontrar a equação da reta, vocês podem olhar lá que eu tenho o x e o y, às vezes tem e às vezes não os dois. Agora eu vou fazer o determinante. Então vamos lá. Eu vou multiplicar o x pelo 1 e pelo 1, o y pelo 1 e pelo 4, o 1 pelo 1 e pelo 6. Depois são as diagonais principais. Depois, menos as diagonais secundárias, que é 1 vezes 1 vezes 4, x vezes 1 vezes 6 e y vezes 1 vezes 1. Agora a gente vai montar, vai resolver essa continha aqui. Então fica x vezes 1 vezes 1 mais y vezes 1 vezes 4 mais 1 vezes 1 vezes 6 menos, agora as secundárias, 1 vezes 1 vezes 4 menos x vezes 1 vezes 6 menos y vezes 1 vezes 1. Isso tudo tem que dar igual a 0, porque isso aqui é uma equação do primeiro grau. X vezes 1 vezes 1 fica 1x. Vamos colocar aqui 1x. Mais 1 vezes 4 vezes y, 4y. Mais 1 vezes 1 vezes 6, mais 6. Depois eu tenho 1 vezes 1 vezes 4, eu tenho 4 positivo, com o sinal da frente, 4 negativo. X vezes 1 vezes 6, 6x, menos na frente, menos 6x. E por último, 1 vezes 1 vezes y, 1y, com negativo na frente, menos 1y, isso tudo é igual a 0. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes. O que quer dizer isso? X com x, y com y e número com número. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu tenho esse 1x aqui, eu vou resolver somente com esse menos 6x. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar 1x menos 6x menos 5x. Ó. 1 positivo tira 6 negativo, 5 negativo. Agora nós vamos fazer com y. Então eu tenho esse y aqui, eu vou fazer com esse outro menos um y aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 4y menos 1y mais 3y. Sobra o quê? Sobra o 6 e o 4. 6 tira 4, fica 2 positivo, igual a 0. Então aqui eu tenho a minha equação da reta. Então essa equação aqui nada mais é do que essa reta que eu acabei de fazer lá no gráfico. Nós não vamos precisar fazer o gráfico. Eu só estou mostrando para vocês que esses pontos aqui, ó, formam uma reta e essa equação que a gente encontrou é a equação dessa reta que tem aqui. Beleza? Vamos devagar com calma para vocês entenderem isso aqui, tá? E amanhã, ou mais tardar no sábado, eu vou passar um exercício para vocês somente sobre isso aqui. Vocês não vão precisar me entregar. Depois a gente vai combinar, depois de 2, 3 dias que eu entregar para vocês o exercício, eu vou entregar as respostas, vocês vão corrigir. Depois nós vamos fazer um exercício aonde eu vou pedir para vocês entregar para vocês ganhar uma outra nota depois. Beleza? É isso aí. Grande abraço a todos e bom trabalho e exercício a vocês.